aqui começando a nossa primeira aula de uma série que a gente vai conversar sobre liderança e clima organizacional. Essa aula especificamente a gente vai falar sobre o papel do líder, como o líder impacta a sua equipe, como o líder pode promover um bom clima organizacional. Vamos falar um pouquinho sobre também o que é, vamos conceituar, né? Vamos conceituar o que é o clima organizacional e a importância de se ter um bom clima para os resultados da empresa. Perfeito. E só para, frisar aqui um pouquinho, para quem que é essa aula? Eu acredito que essa aula é tanto para os profissionais que já atuam na área de RH, que trabalham com isso diariamente, mas também para as pessoas entenderem o impacto de um clima bom dentro de uma empresa e qual que é o papel do líder, né, nesse clima organizacional. Perfeito, perfeito, é isso. A gente quer começar hoje, a gente vai fazer uma série de aulas, a gente vai trazer conteúdos importantes e relevantes, mas o nosso principal objetivo é que seja conteúdo que seja prático, né? Que o que a gente trouxer aqui seja muito próximo, muito dentro da realidade de cada um, que seja muito proveitoso também, para que cada um possa tirar aprendizado, tirar lições, tirar insights, né, para sua carreira, né, para o seu trabalho. O pessoal de RH, a gente está aqui trazendo para vocês também muita experiência nossa em RH, né? Eu trabalhei há muitos anos, 25 anos praticamente, né, da minha carreira foram no RH, foi no desenvolvimento de pessoas, foi no desenvolvimento de liderança, foi no trabalhando clima organizacional, e é isso que a gente vai começar a compartilhar aqui com vocês. Que a gente tem percebido, a gente tem trabalhado, né, com empresas é, relacionado a esse tema, né, trazendo soluções, né, para esse tema dentro das empresas, e a gente tem percebido como é importante compartilhar essa experiência, como é importante trazer isso que a gente aprendeu e esse conteúdo aqui. A gente vai começar hoje com essa. É uma introdução hoje, né, Nath? Isso, aqui é só, né, é a nossa aula um dessa série, então realmente vai ser um bate-papo, para vocês entenderem também qual que é o nosso objetivo, entender a importância, né, desse tema. Uhum. Muito bem. Então, o clima organizacional, o que que é o clima organizacional, né? Por que que a gente mapeia clima? Por que que a gente faz pesquisa? Né? O que que é isso, né? Para entender o quê? Então, porque o clima ele é aquilo que você sente quando você entra num ambiente. É, ele é percebido, né? É uma percepção das pessoas, né? Então, quando você chega num local, você percebe como são as relações naquele local, você percebe como as pessoas se conversam, se é um ambiente onde se é um ambiente mais positivo, se é um ambiente mais negativo. No em que, onde você percebe isso? No relacionamento das pessoas, até na forma como as pessoas se cumprimentam, não é? Quando você chega, você percebe se ali é um ambiente mais amistoso, se é um ambiente motivador, se as pessoas encorajam umas às outras, só de chegar, você já percebe isso. E mais profundamente, quando você vai entrando, né, em outras camadas ali das relações e dos processos da organização, você começa a perceber o clima também refletido na condução das atividades, né? Por isso que se mapeia clima organizacional, por isso que se busca identificar um bom clima, ou promover um bom clima, porque ele vai impactar diretamente no resultado, na atividade, no processo, no que as pessoas fazem, né? No que cada um está fazendo. O clima influencia nesse nível, né? Por isso a importância de se entender o que é o clima organizacional e como você interferir nesse clima organizacional. Perfeito, né, e eu acho que uma das maneiras, né, de você ter a comprovação de como está esse clima é através das pesquisas, né, que as pesquisas de climas organizacionais,
elas são respondidas de forma anônima, então muitas vezes as pessoas elas ficam receosas de falar um problema que está sentindo, uma dor lá do dia a dia, e nessas pesquisas de clima isso é mostrado. Então por isso que elas são muito importantes. E a partir desses resultados são feitos, né, os planos de ações e, que nem a Rita falou, isso influencia. Então, o clima, o relacionamento, como que as pessoas sentem a cultura da empresa, como as pessoas veem ao dia a dia lá na empresa, ele é extremamente importante porque ele impacta diretamente no resultado final. Exatamente. Reforçando, né, essa questão do ele não é superficial, não é uma coisa assim: tudo bem, o clima não está muito bom, mas tudo bem", ele não é. Ele, na verdade, ele influencia profundamente a maneira como as pessoas agem, a maneira como as pessoas, trabalham, ele impacta profundamente o resultado do trabalho de cada um e consequentemente, né, quando você junta tudo isso, o resultado daquela empresa. Empresas com um bom clima organizacional, elas tendem a ter resultados também muito melhores, né. E aí a gente pode Exato. falar também um pouquinho do estilo, né, como o estilo de liderança influencia, né, o clima. Eu acho que está totalmente conectado, né, a liderança com o clima, porque as ações têm que partir da liderança. Então a liderança, ela vai influenciar, ela vai inspirar a sua equipe. Então por isso que a gente interligou aqui para começar essa série Clima Organizacional e Liderança, né. Qual que é o papel da liderança? Exatamente, né. A gente sabe que existem diversos estilos de liderança. Pensando em como a gente influencia o clima organizacional, falei assim: o clima está lá. O que que a gente faz então, né? Como a Natália comentou, a gente tem uma pesquisa, a maioria das empresas fazem pesquisa, tem diversos, institutos extremamente confiáveis, né, que garantem essa confidencialidade, que garantem toda essa segurança para as pessoas responderem. Além desse lado, né, de procurar uma instituição séria para aplicação da pesquisa, tem outro lado, que é como isso é tratado dentro da organização. Então, a forma de aplicação, você traz um instituto sério para fazer a aplicação, mas a forma como você divulga, a forma como você trata esses dados posteriormente, a forma como você incentiva as pessoas a participarem, tudo isso influencia no resultado daquela pesquisa, certo? É, porque não adianta nada, né, você realizar a pesquisa, aplicar a pesquisa na sua empresa e com os resultados simplesmente colocar numa gaveta e continuar da mesma forma, né, então você não tem sentido fazer uma pesquisa, então realmente você tem que tratar os resultados, fazer planos de ação e colocar em prática, e aí você consegue medindo também conforme vão realizando as pesquisas, você consegue ver a evolução também desses planos de ações. Exatamente. E, o que que a gente percebe também? Que uma boa parte das ações, né, depois do mapeamento, identificação desses planos de ação é super importante, aliás, é para isso que serve, né, não adianta você só pesquisar e guardar, então é para desenvolver plano, como a Natália comentou, mas uma boa parte dos planos acabam, sendo direcionados para a liderança. Aí você mapeia todo o seu clima organizacional ali, aí depois você vai ver, o impacto das ações da liderança naquele resultado. E geralmente os planos também que você desenvolve acabam englobando também muitas ações que são para a liderança. E aí você, às vezes você é líder, né, eu atuei muito tempo também na liderança, eh pensando, às vezes o líder pensa assim: mas essas ações de clima voltam todas para mim, porque no final eu tenho que desenvolver, né, o desenvolvimento está em mim". E está mesmo, está no líder, porque o líder, um dos principais pontos que aparecem muito em pesquisa de clima é comunicação, reconhecimento, valorização, isso tudo impacta diretamente, né. E quem que valoriza o colaborador? É o líder no dia a dia, nas suas ações. Quem que, motiva esse colaborador? Aí tem toda uma questão relacionada à motivação interna, a motivação que vem de dentro de cada um e tal. A gente não vai entrar nisso aqui, agora, nesse momento, mas a gente vai falar daquele ponto que está na responsabilidade do líder, que é o líder consegue desmotivar.
além do papel que o líder tem na motivação também das pessoas, o desenvolvimento das pessoas, né? A gente já tem falado também sobre o líder que dá autonomia. Então, o líder que desenvolve a equipe é um líder que conhece a sua equipe e que vai conseguir, pelo conhecimento que ele tem de cada um, dar autonomia, e a autonomia promove o desenvolvimento das pessoas. Aí a gente entra numa outra esfera também que aborda uma série de coisas em relação às questões de dar autonomia às equipes. A gente faz uma outra aula focada nesse tópico, porque é muito interessante também, muito rico. Mas ainda voltando aqui para a questão toda da liderança, como então, o que a gente pode é, dar, né, de instrumentos, né, para que o líder possa inspirar, assim, motivar suas equipes, elevar o moral das suas equipes, né, incentivar a inovação, trazer comprometimento, né? Como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode, então, instrumentalizar esse líder? Como a gente faz esse desenvolvimento? Né? Essa é uma excelente pergunta que eu acho que todo mundo que lida com RH, que tem uma empresa, trabalha numa empresa, essa pergunta passa em algum momento. Então, eu vou trazer aqui um caso real, uma experiência real que a gente está passando, né, neste momento. Então, a gente está, né, atuando com uma empresa, a gente está prestando, né, esse serviço de consultoria com uma empresa, e eles têm como objetivo realmente de fortalecer tanto a cultura organizacional, mas também trabalhar com o clima. Então, né, baseado no que eles passaram para a gente, o que a gente também estudou sobre a empresa, sobre o momento atual, a gente desenvolveu um programa. Então, nesse programa, a gente tem vários pontos de abordagem, vários caminhos de abordagem, mas tem um específico que é para o desenvolvimento da liderança, porque a gente acredita, não adianta a gente aplicar os outros pontos, né, do programa, se o líder não tiver com a gente, o líder não estiver abraçado nessa causa, se o líder não propagar para a equipe dele. Então, a gente fez um programa desenvolvido exclusivo para a liderança, vão ser mentorias aonde a gente vai trabalhar essa cultura da empresa, fortalecer a cultura da empresa, o clima, a gente vai dar ferramentas para que eles consigam trabalhar com a equipe deles e propagar esses valores para a equipe também. Uhum. Quando a gente fala do líder, o líder tem um desafio, um grande desafio, que é atuar em todas as frentes, né? E a tendência do líder, ele, apesar de entender o impacto, entender o papel, a responsabilidade, a necessidade, né, de desenvolver equipe, de tratar ali em primeiro lugar pessoas, muitas vezes, né, até assim, se tiver o líder que não passa por isso, faça a receita, né? Mas muitas vezes a cobrança pelos resultados, a cobrança pelo processo em andamento, ou mesmo as decisões que ele tem que tomar ali no dia a dia para resolver, né, para a solução de problemas, que nem sempre ele tem o tempo ou todas as variáveis ali dominadas na mão dele para ele tomar uma boa decisão. Então, ele está sempre numa pressão. A cadeira do líder não é uma cadeira confortável, é uma cadeira que está sob pressão, né, o tempo todo. Se tiver confortável, tem até alguma coisa errada, né? E então, assim, essa é a dinâmica da vida do líder. E no meio de tudo isso, ele tem que olhar para as pessoas, né? Ele tem que olhar para o desenvolvimento da equipe, ele tem que atender uma necessidade, às vezes, muito pontual de um colaborador, né? E isso faz parte dessa geração de confiança que o líder gera, né, na sua equipe, que o líder tem nas mãos, como um instrumento da gestão dele, né? É cuidar das pessoas da sua equipe. O cuidar das pessoas faz com que os resultados venham, né? Ele cuida com a intenção de cuidar. A consequência são os resultados, né? E o clima organizacional ele é diretamente impactado por isso. Então, quando o líder celebra genuinamente, né, e a gente está falando tudo de valores, pensando em valores mesmo como pessoa, né, as ações precisam ser genuínas, ele precisa ter isso como um objetivo, né? A gente sabe da consequência que quando ele cria os momentos ali de celebração, os momentos de valorização, os momentos de cultivar um feedback, uma comunicação, o mesmo de conhecer aquela pessoa, a pessoa, não o colaborador, mas a pessoa, né, que está ali com ele, quando ele conhece essa pessoa, sabe
dos anseios daquela pessoa, tem objetivos comuns com aquela pessoa, né, do colaborador dele, da equipe dele, quando ele cria essa conexão, ele consegue. A consequência são esses resultados, mas ele precisa criar. Ele não vai por causa dos resultados, mas ele vai porque ele tomou uma consciência tal que o faz olhar para as pessoas de pessoa para pessoa, né? Líder, gente, que também é gente, né? De gente para gente, assim. E é isso, nesse caminho que ele encontra, né, as ferramentas para ele, então, ter uma equipe que realmente atua num bom ambiente. E com isso alcança os resultados que ele tanto precisa, espera, né, ou quer, deseja. Então, como que o líder... E assim, a gente não tem receita, né? A gente está nessa experiência, nas experiências que a gente tem nos trabalhos que a gente desenvolve, a gente percebe que não há uma receita. Precisa ser olhado, cada situação precisa ser olhada nas suas diversas partes ali, e ser traçado um plano para aquela equipe especificamente, né? Às vezes, numa mesma organização, você tem situações muito específicas, e aí o plano para uma área daquela organização é um plano, para outra área é outro plano, para outra área, né? O que às vezes as empresas cometem de erro é criar um plano só, geral, global, para todos, padronizado ali, aquele planão padronizado, né? Às vezes a organização é muito grande e ela tem uma dificuldade de chegar naquela área específica, né? E às vezes você tem, sim, situações que são globais, né? Tem situações que você realmente consegue alcançar, uma ação alcança todos. Mas certamente, com certeza absoluta, tem questões muito específicas. E às vezes os planos são muito específicos. São para aquele líder naquela equipe. Se aquele líder muda, aquele plano precisa ser revisto. Aquele plano de ação precisa ser revisto, porque é um outro líder naquela equipe. Se muda membro da equipe, aquele plano precisa ser revisto, porque a equipe mudou, o plano mudou, o líder mudou, a motivação mudou. Então é um trabalho constante, é um olhar constante que precisa estar vivo, né? Ali naquela organização, naquela liderança, nas pessoas envolvidas ali. E clima organizacional é uma coisa interessante também, que não, a gente pode não cuidar do clima, a gente pode não cuidar, mas a gente não vê os efeitos dele assim como uma máquina que quebra. Você não vê a máquina quebrou, você está vendo que a máquina quebrou. O clima não, ele pode ir se deteriorando e você não está percebendo que ele está deteriorando. E aí pode, no momento, a situação já estar tão grave ou tão ruim, né? E já chegando no impacto ali das relações ou mesmo dos processos, e aí você tem um problema muito maior para ser tratado, né? Por isso que a importância de você ter ações constantes, você ter constância, firmeza ali de propósito na condução da organização, pensando no clima organizacional. Acho que é um pouco isso, né, Nath, que a gente tem visto, né, nessas experiências relacionadas a como as empresas, né, os líderes têm tratado o clima, né? Exatamente, é engraçado que acaba até esse tipo de comportamento acaba virando um padrão, né, e a gente sempre gosta de frisar que nunca, em momento algum, pode negligenciar a gestão de pessoas, né, então geralmente às vezes fica muito focado em processos, fica muito focado lá no resultado final e acaba não tendo esse olhar para gerir essas pessoas, e sem gestão de pessoas, sem essa preocupação com o clima, você não consegue entregar bons resultados. Então, às vezes, a gente acaba vendo que no dia a dia tem muitas cobranças, tem muitas metas, você acaba, o líder, né, acaba mergulhando nos processos, nessas partes mais operacionais, às vezes, e acaba deixando um pouquinho de lado a gestão de pessoas. Então, a gente gosta de frisar que isso é um grande erro e nisso que a gente trabalha muito, a gente usa essa experiência É, para trazer esse foco e dar ferramentas, porque muitas vezes, né, eu acho que líder é um grande desafio ser líder, porque você, além de você ter as cobranças, ter que entregar os resultados, você tem que gerir uma equipe, e aí que eu acho que mora o grande desafio, porque as pessoas não fazem curso, não vêm prontas para gerir pessoas, e muitas vezes elas acabam sentando naquela posição e elas não sabem o que fazer. Então, por isso que é muito uhum, importante e, né, que nem a Rita disse,
cada pessoa é um indivíduo, então a gente não pode generalizar, a gente não pode criar, o mesmo processo para todos, porque cada um tem um comportamento diferente, cada um tem uma ação, uma reação diferente, então é importante ter personalizado para cada equipe, para cada time, e isso é super possível fazer, de repente a gente fica Uhum. falando, parece que é algo muito trabalhoso, muito custoso, mas não, isso a gente tem um processinho, a gente consegue colocar as pessoas nesse processo e entrega excelentes resultados. Depois é só fazer uma Exatamente. manutenção, né. Exatamente, exatamente. É você manter, né, você tem que manter, você tem que ter constância, né, não podem criar um processo, não é um evento isolado, né, como se fosse, assim, aquele a gente, o soluço, né, a solução de soluço, assim, aí deu, né, fala: "Vamos fazer alguma coisa agora, porque saiu o resultado da pesquisa". Mas não pode ser assim, né, tem que ser constante, tem que ser, pílulas, né, a gente tem até um projeto numa empresa que a gente chama de pílulas, né, e por quê? Porque você consegue, com doses homeopáticas ali, ir cuidando das ações pequenas. Você faz, às vezes, uma grande ação, muito movimento, mas se você não mantém, né, você só tem uma grande ação com muito movimento, porque o ser humano não funciona assim, não é dessa forma, né? É por perceber uma rotina, é importantíssimo. Aí a gente cai aonde? Num ponto que a gente procura sempre trazer, quando a gente está criando os processos, né, para as empresas, a gente procura trazer o que? A rotina, porque na rotina, é no dia a dia que as coisas acontecem. Na vida da gente é na rotina, é no dia a dia, né? A gente pode até associar por exemplo, se você quer desenvolver musculatura, você vai frequentar uma academia, fazer exercícios de musculação, você vai fazer isso por um certo tempo, num peso ideal, e vai ter que manter uma constância, né? Você não vai desenvolver um músculo se você for uma vez na academia. Você vai ter que fazer aquilo por muito tempo, numa constância, talvez pela vida toda, para você manter aquela musculatura. O exercício da liderança é mais ou menos uma musculatura. Ou você manter um clima organizacional é mais ou menos isso, desenvolver uma musculatura, você trabalhar aquele estímulo, né? Você manter aquele estímulo, você manter por aquele tempo, você manter no peso ideal, né? Não adianta a gente fala assim, um evento enorme, então, e acaba. Não, aquilo é muito peso para aquele momento, né? Então você fadiga até o músculo ali naquele momento, mas você não manteve. E aí depois de um tempo você vai olhar e fala assim, mas tô fraquinho ainda, né? Então, essa associação, ela é boa para a gente entender que funciona dessa forma também. É importante você manter, né, um processo. Não é o desenvolvimento das pessoas não ocorre por eventos, ela ocorre por processo. Óbvio, né? Mas o óbvio às vezes precisa ser dito, né? A gente está aprendendo isso, né? Com certeza. O óbvio precisa ser dito, então é preciso você ter uma constância, né. Então, é super importante esse ponto também, né, no desenvolvimento de um bom clima organizacional. Para concluir, a gente pode para concluir essa nossa aula de hoje, o que que a gente traz aqui de pontos importantes, né? Primeiro, que a liderança ela é fundamental para moldar esse clima organizacional. É fundamental o papel do líder. Eles têm o líder, você líder, né, que está nos acompanhando agora, você líder tem um papel fundamental. A sua influência ela é enorme. Você tem uma capacidade não só de influenciar, mas você tem uma capacidade de transformar o seu ambiente de trabalho. Líder, não subestime o seu impacto, a sua capacidade de influenciar. Você é fundamental na construção desse clima que você deseja, almeja, né, para o seu time. E nós estamos aqui para encorajar, né, cada um de vocês para refletirem sobre a forma como vocês têm liderado, qual estilo que vocês têm usado, o quanto vocês estão dedicando, né? E como está a rotina de vocês quando vocês olham para a liderança, quando vocês olham para as pessoas do seu time, quando vocês olham para clima organizacional, quanto isso
está na agenda de vocês, né? E se você considerar isso como um tema importante no seu dia a dia, você vai conseguir impactar o seu time, a sua organização e a sua liderança, inclusive, né? Você vai conseguir impactar a sua própria liderança perante o seu time e a sua organização. Então, lembra disso e acompanhe as próximas aulas. A gente vai aprofundar cada um desses temas, a gente vai trazer muita coisa importante que a gente tem certeza que é relevante para você que está aí nessa jornada, né? Buscando resultados cada vez melhores. Isso, e se tiver alguma dúvida sobre o que foi abordado aqui, tiver algum insight, sugestão, a gente está super aberto, só mandar mensagem, que a gente vai responder, tá bom? Então, obrigada e até a próxima. Até a próxima. Obrigada.